Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tempo de cada criança aprender, tá? Eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Se cada um de nós temos uma vocação, uma personalidade, um perfil, uma história de vida, um ritmo diferente, né? Por que seria diferente com os nossos filhos, com as nossas crianças, né? Então, quando a gente vê a forma de estudar, de repente, um artista, a gente vê um artista como ele desenha, ele tá sempre, sei lá, assim, um contato mais sensível, mais espiritual. Então você vê que ele aprende e se interessa por assuntos diferentes de uma pessoa, por exemplo, que é da área de contabilidade, que trabalha com números, sabe? Com metas, estratégias, um negócio muito ali organizado, muito rígido. Pensa, são pessoas totalmente diferentes, certo? Essas pessoas aprendem de forma diferente. Essas pessoas trabalham de forma diferente, certo? Agora imagine esses dois perfis sendo crianças. Eles estudavam da mesma forma aqui no Brasil. As escolas do Brasil são muito padronizadas. E todo mundo precisa estudar da mesma forma, aprender da mesma forma. E se você não se enquadra nesse padrão escolar, você fica, se torna atacado, né? O seu filho vai ter sempre reclamação do seu filho, sempre vai ter um problema, sempre vai ter ele não consegue, ele não dá conta. Pensa nessas mensagens no inconsciente do seu filho. Professora falando que ele não consegue, vocês pais brigando, falando que ele precisa se esforçar, e às vezes não é uma questão de esforço, às vezes é uma questão de aprendizagem mesmo. É muito mais simples. Só que a escola não consegue, e isso não é nem culpa da professora, porque existe um padrão que eles precisam seguir na escola, e ela precisa seguir esse padrão. E se seu filho não entra nesse padrão, é dever dela recorrer aos pais, alertar os pais. Mas, ao mesmo tempo, também é sua obrigação saber como o seu filho aprende. Qual é a forma que é mais fácil para ele? Ele é mais do tipo sensível, artístico? Ou ele é mais do tipo ali certinho, rígido, dados e metas e métricas? Qual é o perfil do seu filho? Você precisa ajudá-lo conforme o que você vê, o que você recebe ali do seu filho, tá? Então, é muito fácil a gente ver só problemas, mas a gente não vê a solução para os nossos filhos. Eu costumo falar que a gente estuda para tudo. Então, a gente estudou para passar nas provas da escola, a gente estudou para passar na faculdade, a gente estudou para trabalhar muito fora, a gente estuda para tudo. Tudo que é importante para a gente estuda. Mas, para os nossos filhos, a gente vai empurrando com a barriga, a gente deixa acontecer. Principalmente porque a nossa sociedade permite isso e aprova isso. Então não tem nenhum desconforto. Você culpabilizar o seu filho e falar, ele é assim. Ele é desse jeito, esse menino dá trabalho demais. Esse menino não quer saber, só nota vermelha, nota vermelha. E sai falando até para os parentes, expondo a criança. Falando, é desse jeito. Não tem jeito, já conversei, não muda. Você faz, muitas vezes os pais fazem isso até sem perceber, até sem ser a intenção, tá? É claro, aqui eu não tô falando de casos de rebeldia, de crianças que são rebeldes, mal educadas, indisciplinadas, eu não estou falando disso, tá? Essas crianças realmente merecem uma atenção ali maior, uma firmeza maior. Mas às vezes não é o caso. Então eu tô falando do caso de ensino mesmo, eu estou falando da parte educacional, que às vezes os pais fazem a criança se sentir mal por elas não compreenderem a forma que a professora ensina, que a metodologia daquela escola, muitas vezes, tá? Então, é uma reflexão para você, pai, mãe, olhar para o seu filho e ser o apoio, porque a escola não vai ajudar o seu filho a ter esse olhar, a professora não vai ajudar o seu filho a ter esse olhar, e se você, pai e mãe, não ajudar, quem vai ajudar? Ninguém. Eles vão crescer, se tornarem adultos muitas vezes quebrados, que vão fazer o que precisa, às vezes por dinheiro, não é provocação, isso aconteceu
com a maioria de nós, certo? Então a gente foi porque dava mais dinheiro e não porque necessariamente eu tenho vocação para aquilo. É o que a vida foi levando ali e acabou. E às vezes a gente nem descobre que a gente tem uma vocação, porque ela não foi exercida lá na infância. A gente vai descobrir, às vezes, sendo adulto. Mas não é muito mais bonito, não é muito mais lindo quando a gente, pai e mãe, ajuda os nossos filhos a descobrirem a vocação deles enquanto crianças? A gente ajuda a florescer e crescer as habilidades deles. E não expor eles, muitas vezes, para os parentes, para os amigos, familiares, falando, como ele é difícil. Olha como ele não faz tal coisa. Olha isso, olha aquilo. Não é muito mais bonito a gente conseguir participar disso? Olhar ali para os nossos filhos e ver e falar, nossa, o meu filho está aprendendo aquilo muito bem. E você saber que aquilo foi mérito seu. Você incentivou aquilo. Gente, isso é lindo. Isso é lindo. E eu tô gravando esse vídeo não é para culpabilizar, porque eu também já estive nesse lugar. Com a minha primeira filha, eu fiz muito isso. Muito, eu cobrava nota, eu não queria nem saber o que ela estava aprendendo. Se a nota era menos de 8, eu não queria, eu brigava. E ela pequenininha ainda. Falava, não, o que é isso? Por quê? Porque eu olhava pra nota. Eu olhava porque a professora estava falando, eu olhava pra escola, mas eu não olhava para ela. Então, depois de um tempo, hoje eu faço um homeschool totalmente diferente, né? Para as minhas filhas. É totalmente personalizado, porque eu conheço a forma delas, eu conheço cada uma. E eu faço diferente para cada uma. Eu tenho 3 filhas. Eu faço diferente para cada uma. É um método para cada uma. É um olhar diferente para cada uma. É uma cobrança diferente que eu tenho para cada uma. Porque cada uma precisa ser desenvolvida nas suas próprias habilidades. Elas não vieram com as mesmas vocações. Elas não vieram com as mesmas dificuldades a serem ultrapassadas. Então eu preciso sim cobrar diferente de cada uma. E eu preciso sim olhar para elas de forma diferente. Preciso sim entender que cada uma gosta de desenvolver, sabe? E olhar e ver o resultado e falar, poxa, que bonito. Que bonito. Olha o que eu estou construindo aqui no meu lar. Aqui no meu lar. Muitas vezes a gente tem muita paciência com as pessoas de fora. Então, se, por exemplo, a gente trabalha fora e precisa ensinar alguém, precisa ensinar alguma pessoa, um colaborador novo que vai te ajudar, que vai te apoiar, você tem a maior paciência. De repente você se torna até líder e aí você olha, não, eu vou olhar, eu tenho que ser diferente para cada um, né? Eu preciso ter um olhar diferenciado, eu preciso dar um feedback diferente para cada um. Na vida a gente faz assim, a gente se adapta, mas com os nossos filhos a gente não faz. A gente vai empurrando com a barriga. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque se nós decidirmos, você decidiu agora. Eu decido ser uma mãe diferente. Eu decido ser protagonista da educação do meu filho, entender como funciona o meu filho, personalidade do meu filho, metodologia melhor para o meu filho. Se você faz esse trabalho hoje, você pode ter certeza que você já vai economizar 10 anos lá na frente do seu filho, nessa descoberta. Então, de 20 a 30, a nossa geração precisou se descobrir. E se descobrindo, mudando a rota, não, eu não queria esse emprego, eu só fui porque eu achava que eu queria, mas eu gosto disso, eu vou para aquele outro e precisa recomeçar. São 10 anos reconstruindo, 10 para mais. Isso quem consegue mudar a rota, consegue ter um autoconhecimento e se analisar. Porque tem pessoas que nem fazem isso e vão morrer assim, achando que eles são o que os pais falaram que eles são. Mas não, gente, é um erro. Cada um de nós tem um perfil, uma vocação. Entende? Então, pensa que bonito. Se você aí, agora, se concentrar e falar assim, não, eu decido. Eu decido ser uma mãe diferente. Eu decido a partir de agora. Eu não quero que o meu filho se torne um adulto que fique ali, ó, igual uma barata tonta, se descobrindo, redescobrindo e redescobrindo, porque eu não ajudei ele nesse momento da infância. Gente, a infância é muito mais fácil isso acontecer do que adulto. Se a gente não faz enquanto eles são crianças, a gente mesmo está gerando um problema para eles lá na frente, tá? Então, é muito importante a gente ter esse olhar.
E claro, primeiro a gente tem que ter esse olhar até com a gente mesmo, sabe? De olhar e falar, puxa, eu falhei, eu tô falhando em certas coisas. Entender que não, eu vou fazer à medida que eu posso. Hoje acontece muito um movimento, assim, né, nas redes sociais, principalmente, de, ai, a pessoa tá mostrando a vida dela é perfeita, isso não existe, isso. Gente, isso fala muito mais sobre a mentalidade da pessoa. É a sua mentalidade de olhar e falar, nossa, o outro é uma mentira. Vamos mudar o olhar? Eu olho, eu acompanho famílias, homeschoolers, que, assim, pra mim, já estão no auge, assim, são maravilhosas. E eu não penso assim, ai, que mentira. Eu olho, eu falo assim, eu vou caminhar para aquilo. Talvez eu não chegue nesse ano, nesse ritmo. Talvez nem o ano que vem. Até porque também tem a história de vida, onde a pessoa mora, a questão financeira dela, tem tudo isso, né? Tudo isso que envolve. Então, muitas vezes, a gente olha, tem esse olhar de não existe. Se não existe, logo você não muda a conduta. E você faz justamente o que os seus pais e o que os seus avós fizeram, que é reclamar. Você cresceu ouvindo seus pais reclamando de você. Que você não fazia nada direito, que você é isso, que você é aquilo, e não te ajudavam. E aí você cresce, se torna um adulto, que não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer, tá se descobrindo, você tem filho, e aí você tá meio que aqui naquela bagunça. Eu tô me redescobrindo e ao mesmo tempo eu tô ali e começo a repetir os padrões. Esse menino não tem jeito, essa menina não tem jeito, esse menino me dá trabalho, eu tô aqui com a minha vida, eu tenho que resolver isso aqui ainda, e pronto. E vai indo no automático, sem perceber, sem, sem olhar, ter aquele olhar humanizado, aquele olhar mais sensível, mais amoroso, de eu não posso fazer isso com meu filho. Eu não quero que ele fique dando voltas e mais voltas e mais voltas. Eu quero conhecer o meu filho. Eu quero me conhecer e conhecer o meu filho. Eu quero entender o que se passa no meu lar. Muitas vezes a gente arregaça as mangas, ó, e a gente arrasa no mundo lá fora. E a gente negligencia aqui dentro a nossa maior missão, que é a nossa família, os nossos filhos. E a gente só reproduz padrões que os nossos pais fizeram. Mas eles viveram em uma época diferente. Você não tem desculpa. Os nossos pais, eles podem sim falar que eles não tiveram informação. Mas nós não podemos falar que não tivemos informações. Nós podemos falar que sofremos de excesso de informação. Nós temos informações demais. Isso é um problema também. Mas cabe a nós pegar essas informações, ver o que faz sentido na nossa vida e aplicar na nossa vida. Cada um tem uma vida, cada um tem uma história. Cada um é cada um. E esse é o convite desse vídeo. É você resgatar essa sensibilidade com o seu filho e com você mesmo, tá? Olhando de uma forma mais humanizada para essa criança. Porque se o olhar dos nossos filhos sobre eles tem muito impacto no que a gente acha deles. Se a gente acha que eles, são difíceis, não sabem estudar, não se dedicam para nada, é isso que eles vão achar por muitos e muitos e muitos anos. Então, o meu convite é: muda o seu olhar, muda, grava realmente o título desse vídeo, que cada um tem o seu ritmo. Esquece o mundo lá fora. É você e o seu filho, pensando lá no futuro deles, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você quer um acompanhamento mais próximo, eu te indico a minha comunidade, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês. Lá eu falo sobre tudo, tudo, tudo. Educação, maternidade no geral, temperamentos, personalidade, essa parte do autoconhecimento, falo das metodologias, enfim. Tudo desse universo de educação parental e homeschool você encontra lá dentro, tá? Então não é só para famílias homeschoolers, você também que seu filho vai para a escola, mas você sente que precisa ser essa protagonista da educação dos seus filhos. Você precisa desse chacoalhão mesmo e caminhar com pessoas que já estão nesse propósito. Isso também é muito importante, tá, gente? Às vezes a gente está rodeado de pessoas que só reclamam, pessoas que só falam mal dos filhos, entende? Uma mente muito negativa e a gente se sente confortável de fazer a mesma coisa. Mas a gente muda também quando a gente muda o nosso ambiente. Então, se a gente vai para um ambiente mais positivo, de pessoas que querem melhorar, que querem evoluir,
que olham para os seus filhos não como maldição, mas como bênção, a gente começa a mudar, a ir mudando o nosso padrão, tá? Então, isso também é muito importante, ter pessoas para caminhar junto com você. Porque, de fato, é muito difícil a gente mudar a mentalidade, que às vezes, ó, não só de anos, mas de gerações que está sendo colocada ali na nossa mente. Então, ter pessoas assim, que querem estar ali, ou que já estão, na verdade, onde você está, já estão alguns passos à frente, né? É muito mais fácil, tá? Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha lá, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a mudar um pouquinho. E te espero no próximo vídeo. Um beijo.